A todos. Primeiro eu quero agradecer a confiança, a gentileza do convite da pessoa do Dr. Cláudio Moreira, da doutora Renata Nakano, Cláudio Nakano, Dr. Minurti. Agradecer a presença de todos e dizer que a função de juiz nunca foi fácil, e quando nós juízes nos deparamos com questões tão agudas quanto estas, nós só temos que nos escorar em duas coisas: na nossa consciência, e no nosso entendimento da lei. Eu poderia citar Marcos, capítulo 11, versículo 23, dizendo o seguinte: em verdade vos digo, que se tiveres fé, dirás a este monte, ergue-te e joga-te ao mar. E se creres firmemente no teu coração que isto ocorrerá, isto se dará. A fé move montanhas. Me vem à tona agora uma frase do libreto do Rigoletto, de Giuseppe Verdi, uma ópera, foi composta em 1852, 1851 na verdade, cujo libretista chamava-se Gianfrancesco Piave, Francesco Maria Piave, na verdade. E num dos episódios da ópera, um dos personagens dá a seguinte frase: slanciare i cani a leão morente e perioduca. Calma que eu traduzo. Lançar os cães ao leão moribundo é vil, ó duque. É uma frase que chama muita atenção, porque dá-se na nossa mente a figuração, desenho de um leão já moribundo, já atacado, já ferido, quase exangue de forças, atacado por todos os cães que o caçaram. Eu me sinto assim quando decido sobre a fósforo. Eu me sinto verdadeiramente acuado. Por quê? Já perceberam que eu tenho fundamentos religiosos? Não? E me orgulho disso. Respeito todas as religiões, assim como aqueles que não as têm. Todavia me conforta a busca em Deus e, se possível, a prática do bem sempre. Nada obstante isso, o juiz não pode decidir apenas emocionalmente. Nós não podemos ser, aspas, bonzinhos. Desde o início da nossa maratona em torno do assunto da pílula do câncer, eu tive polêmicas muito sérias, no bom sentido, evidentemente, com colegas da Igreja, Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é hábito nosso sempre nos reunirmos, até porque nós temos um costume que é muito são, que é de almoçarmos juntos. Então, todo dia os desembargadores e juízes substitutos da sessão se reúnem para almoçar, e quem não conhece, não sabe que aquilo é um refeitório de desembargadores e juízes, pode ter a impressão que estão entrando no hospício. Mas a gente também conversa coisas sérias. E evidentemente este é um dos assuntos mais sérios. E como não poderia deixar ocorrer, há uma divisão na nossa sessão. Porém, hoje seguramente eu posso afirmar que a maioria da jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo se dirige à não concessão da pílula do câncer. Primeiro, eu quero agradecer demais a doutora Mina Natália, porque ela fez uma explanação muito segura e muito rica acerca da evolução não apenas da problemática, como também da demonstração da fundamentação jurídica e legal que cerca essa matéria toda. Então, me facilitou demais, doutora. Muito obrigado, meus agradecimentos. No que se fundamenta
as minhas decisões, e eu falo por mim. Neste caso, nesta hipótese, eu estou acompanhando a maioria do tribunal. O artigo 196 da Constituição, ao estabelecer como dever do Estado a proteção à saúde do cidadão, elenca esse próprio direito como prioritário. Diante disso, já se abre uma questão muito aguda. Todos aqui são formados em Direito ou alguém ainda estuda? Estão estudando? Vocês já passaram por Direito Constitucional? Sim. Já? Ouviram falar sobre norma programática? Posso falar a respeito? Jura? Que bom. O que acontece quando nós nos defrontamos com uma norma programática? O que é a norma programática? Há determinados tipos constitucionais que se executam por si mesmos, ou seja, tem aquilo que nós chamamos de autoexecutoriedade, e há outros que formulam programas que deverão ser seguidos pelo Estado na definição das suas políticas públicas. Está dando para entender? Então, há determinados tipos que dão ao Estado a capacidade não apenas de organizar como aquele direito vai ser concretizado, como também se dá ao Estado, e isso é uma característica própria e essencial das normas programáticas, a oportunidade e o exame da conveniência de se adotar aquela política. Muito se falou a respeito da natureza programática daquele direito previsto no artigo 196 da Constituição, no que tange à saúde. Eu lhes digo, a maioria dos juízes de São Paulo não aceita isto. Para nós aquilo não é norma programática, é norma autoexecutável. O Estado tem que proteger o direito da saúde, à saúde e, consequentemente, à vida. Isto, no entanto, se choca com alguns aspectos legais e outros tantos políticos. Legalmente, e já no campo efetivo da aplicação da distribuição da pílula do câncer. Em outubro de 2015, com a aposentadoria do Dr. Gilberto Querite, o reitor do campus São Carlos da USP baixou uma resolução determinando a cessação do fornecimento da pílula. Eu vou só vou referir pílula, para não ter que falar toda hora fosfoetalonamina sintética, porque é dose. Né? A pílula. Tá bom? Bom, ele mandou parar os exames, os estudos e principalmente o fornecimento. Aí aconteceu o quê? Vamos tentar nos aproximar, e nós nunca conseguiremos efetivamente chegar a isso, da situação em que se encontra um paciente que descobre que está com câncer e muitas vezes já em estado terminal. Se você chegar para essa pessoa e falar, olha, coma este tijolo e isto te salvará, todos nós vamos mastigar esse tijolo. Essa é a verdade. A pessoa no auge do desespero, pode ser que uma ou outra pessoa não, mas no auge do desespero, a pessoa vai tentar lançar mão de todos os meios que ela possa alcançar para tentar a cura. O que é absolutamente compreensível, aceitável, esperado, só que aqui nós esbarramos com situações que são eminentemente jurídicas e técnicas. Diante da constituição do direito
à saúde em face da redação do artigo 196, já há décadas se convencionou ser possível o ajuizamento de ações em juízo, portanto, perante o judiciário, para obrigar o Estado a fornecer para os hipossuficientes os medicamentos que eles necessitam. E por que eu falo hipossuficientes? Porque nós temos uma carência de recursos financeiros na área da saúde. Não deveríamos ter. O país é rico. A aplicação dos recursos é o problema. Nós não deveríamos enfrentar com a saúde os problemas que a nossa população enfrenta, esse caos, esse quadro doloroso, vexatório, ignominioso, que afronta a dignidade da pessoa humana e que todos nós assistimos na mídia todos os dias. Mas acontece. Por uma série de razões que o país parece que agora está se preocupando em investigar, e tomara que venha investigar mesmo e punir quem for que tiver que ser punido. Amém. Parte técnica. A ação ou as ações que eu mencionei se destinam ao fornecimento de remédios, medicamentos, insumos. E em decorrência disso, passou a se aceitar até o acionamento do judiciário para a realização, inclusive, de exames, de intervenções cirúrgicas, concessão de home care em determinados casos, e assim vai. A casuística do direito de saúde é muito rica. Fosfoetalonamina, pílula do câncer, é medicamento na conceituação jurídica que existe na nossa legislação? Não. Por quê? Ela não passou pelos protocolos previstos na Lei 6360 de 76, ela não foi submetida aos protocolos de aprovação, de análise, de pesquisa da Anvisa. Consequentemente, eu posso até, em termos populares, dizer: a pílula é um remédio. Juridicamente eu não posso afirmar isso. Juridicamente é uma substância que está sob análise, sem qualquer tipo de crítica, longe de mim fazer isso, mas sem qualquer tipo de crítica àqueles colegas que concedem ou que consentiam a utilização, até por razões emocionais ou por razões de comiseração. Eu não discuto isso. Cada juiz é livre, dentro do seu convencimento, a fazer aquilo que ele acha melhor, de acordo com a lei, de acordo com a sua consciência. Se você consegue encaixar dentro de um argumento razoável jurídico a possibilidade de você praticar um ato de caridade, e muita gente entende assim, você faz. Quem de nós, tendo a possibilidade de praticar um ato de bem para o próximo,